O Ministério Público Federal não quis se manifestar, então, com a palavra, a eminente relatora para o voto. Obrigada, senhora presidente. Parabenizo a doutora Maria Francisca e também o doutor Odel pelo uso da palavra e pela defesa de seus constituintes. Nesse caso, nessa ação penal, apura-se a responsabilidade de agentes vinculados a grandes empreiteiras brasileiras que formaram um cartel denominado Clube, a fim de, corrompendo agentes públicos e praticando lavagem de dinheiro, frustrar o princípio concorrencial em licitações da Petrobras para a contratação de grandes obras, como realizadas na Unidade de Tratamento de Gás Cacimbas, UTGC, na Refinaria Presidente Bernardes, RPBC, na URC de Refinaria Presidente Bernardes, na Unrepar, na Refinaria Presidente Getúlio Vargas Repar. Então, é por isso que, em conclusão, eu estou votando por manter rígida a decisão proferida pela 8ª turma, porque eu não conheço dos embargos infringentes de nulidade interpostos por Fernando Antônio Guimarães, Ronaldo de Moura e Gerson de Melo Almada, ante a ausência de divergência. Conheço apenas parcialmente dos embargos infringentes de nulidade interpostos por José Dirceu de Oliveira da Silva e Silva, na parte conhecida, nego-lhes provimento. E eu também determino, quando houver o esgotamento da jurisdição ordinária dessa Corte, a imediata comunicação ao juiz de origem para o início da execução provisória das penas, com expedição de mandado de prisão nos termos da fundamentação e do direito simulado do nosso tribunal. Esse é o voto, senhora presidente. E como vota o doutor Nivaldo Brunoni? Estou acompanhando, senhora presidente. Como vota o doutor Leandro Paulson? Senhora presidente, eu também analisei os autos, tive a oportunidade de participar do julgamento na turma. Eu estou acompanhando sua excelência relatora. Como vota a doutora Salise? Na mesma linha da relatora também. Como vota o desembargador Laus? Senhora presidente, colegas, boa tarde a todos. Esse tema já foi enfrentado e, nesse sentido, que veio a se tornar majoritária essa posição, verdade, parte, né? O julgamento tem várias questões no âmbito da 8ª turma. Por isso, eu estou acompanhando, Sua Excelência. Estou de acordo, senhor presidente. Eu apenas consegui uma ressalva aqui no espelho, acho que os colegas tiveram acesso, que estará disponível aqui nas notas de fundamentação. Como vota o desembargador Márcio? Excelência, eu tenho uma compreensão um pouquinho diversa do artigo 33, parágrafo 4º, entendendo que o parágrafo 4º, quando estabelece a necessidade de o réu devolver aos cofres públicos o que amealhou com o ilícito, se trata de um regime de punição adicional aos crimes contra a administração pública. Integra a pena essa obrigação de devolução que estabelece uma livre possibilidade ao réu, no sentido de ou devolve o que amealhou, ou a pena por aumentar, por estar presente, um dano maior à sociedade e não se ver ressarcida, ou a pena então será, nesse caso, cumprida com uma progressão de regime diferenciado. Então, na minha compreensão, não haveria esse tempero na fase de execução e como o voto faz essa ressalva e o desembargador Vitor também manifesta expressamente, eu apenas ressalvo minha posição nesse particular, mas como bem salienta a desembargadora Cláudia, essa questão não apresenta um voto divergente nesse particular, de modo que não há de ser conhecida pela turma como sugere e vota a desembargadora Cláudia Cristofani. No restante, eu também acompanho o voto integralmente, excelência. Então, a sessão, por unanimidade,
decidiu. Senhor presidente, me desculpe interromper, só uma questão de ordem, antes da proclamação do resultado. A doutora Cláudia Cristofani, no final do voto dela, ela mencionou que constaria alguma coisa com relação aos efeitos. Eu não sei se foi uma leitura ipsis literis do voto, ou se ela apenas resumiu, mas ela disse que aguardaria o final das instâncias ordinárias. Como ainda é possível a oposição de embargos de declaração, eu queria saber exatamente como consta no voto, só para... Sim. Como eu vou ler, doutor? Tá bom. Não, a senhora vai ler, perfeito. A sessão, por unanimidade, decidiu não conhecer dos embargos infringentes e de nulidade interpostos por Fernando Antônio Guimarães Ornô de Moura e Gerson de Mello Almada. Conhecer parcialmente dos embargos infringentes e de nulidade interpostos por José Dirceu de Oliveira Silva e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. E determinar, quando houver o esgotamento da jurisdição ordinária desta Corte, a imediata comunicação ao juízo de origem para o início da execução provisória das penas, com expedição de mandado de prisão nos termos da fundamentação. Apresentou ressalva de fundamentação o desembargador Vitor Luiz dos Santos Laus. Obrigada, doutores. Obrigado. Boa tarde a todos.